Sobre o consumo ordinário, tese, enfim, já está no calendário dia 29, não, ainda não está na pauta do consumo a questão da regulamentação da jornada de 30 horas, porque enquanto nós, enfim, estava tramitando, aquele grupo concluiu seu relatório, nós íamos encaminhar para a reunião e recebemos uma notificação da CGU, da Controladoria Geral da União, que fez observações a partir da minuta, não necessariamente a partir do relatório final da comissão. A comissão recebeu as observações da CGU. Eu não sei, enfim, eu não acompanhei isso, não sei se as observações da CGU foram ou não acatadas. Como se trata de uma questão legal de imensa repercussão, eu acho que nós não podemos colocar no consumo antes do parecer da Procuradoria. Eu disse para vocês, lá num momento aí aqui embaixo, no hall, certo? Que, de fato, nós temos na legislação uma abertura sobre a possibilidade de turno contínuo de 30 horas, mas essa legislação é claramente restritiva. Certo? Ela não admite a hipótese de para todos. Certo? Porque eu sei que é um pleito histórico da FASUBRA e das bases sindicais, etc, etc. Mas novamente, essa questão é a questão, não é o que gostamos ou o que queremos, é o que a lei permite. Para os gestores públicos, as coisas são muito, enfim, sim, nós só fazemos o que a lei permite. O que a lei não permite, nós não podemos fazer. E se fizermos, seremos responsabilizados e, eventualmente, o que foi concedido à margem da lei é retirado e responsabilizado, etc. Na Universidade Federal de Sergipe, né, um tempo bem atrás, antes de eu ser gestor, teve um momento que houve uma decisão, na época da administração do Conselho Universitário, de aplicar essa ideia de 30 horas para todos. Enfim, em algum momento, os órgãos de controle disseram, de jeito nenhum, volta todo mundo à situação normal. Se voltou à situação normal. Enfim, lá, o ano passado, na greve passada, saiu uma resolução do Conselho, mas aí estreita, né, no sentido, estreita nos limites da lei. E está, segundo eu vejo os comunicados dos colegas, do ponto de vista do sindicato ainda não foi implementada, do ponto de vista da administração está totalmente implementada. Então, infelizmente, colegas, eu não sou demagogo, eu não faço promessas vãs. Certo? Eu conheço os limites que a administração tem. Certo? Então, sim, é possível regulamentar o estrito limite que a lei permite. A luta por estender isso não unila. Nós temos uma carreira única, nós temos um regime jurídico único dos servidores públicos e nós temos uma carreira única dos técnicos de educação superior, nesse caso. Então, qualquer modificação, certo, tem que ser encaminhada ao Congresso Nacional. Bom, é isso. Bom, objetivamente, certo? Sim, não vejo nenhum problema em o nosso consumo deliberar sobre isso, desde que tenha um parecer prévio da Procuradoria, anotando, para que nenhum conselheiro depois diga que votou inadvertidamente, onde se é que tem alguma extrapolação dos limites que a legislação vigente permite. Depois, enfim, feito isso, os conselheiros responsavelmente votam conscientemente, dizendo assim, olha, eu tenho consciência que o procurador disse que isso extrapolou, mas eu, assumi suas responsabilidades. Ok? Professor, para sair o parecer, então, foi essa pauta que o professor iria conversar agora com o procurador? Exatamente. Tá. Porque, assim, quantos dias ele vai dar um parecer e se isso, assim, a gente está aqui hoje para saber, assim, a gente quer que isso entre no dia 29, tendo visto que já fazem 6 meses a 8 meses que esse processo está tramitando. Então, a gente quer saber se é prazos, de uma maneira bem prática.
assim, quantos dias sai o parecer do procurador e assim, vai entrar ou não vai entrar na pauta do dia 29? A gente defende que entre sem mais postergações. Não, enfim, depende, como eu disse, eu não controlo os prazos do procurador. Em tese, normalmente, vai de urgência para ele, mas ele tem outras matérias, não apenas essa, mas em tese ele pede, normalmente a praxe, a expectativa dele é de 15 dias, mas eu não sei se... Essa matéria ele já analisou preliminarmente, teve idas e vindas, anotações da CGU, o relatório da comissão. Se ele, enfim, liberar o parecer em tempo hábil, sim, pode entrar na reunião do dia 29. A gente queria ter feito essa plenária com a categoria na sexta tarde, enfim, os professores tinham ido a Brasília, né? Então a gente está fazendo um apanhado geral da nossa pauta de greve. Acho importante ter uma visão holística aí de tudo que foi colocado. E, para ser bem prático, professor, eu até aproveitando a presença do procurador, eu acho que a gente teria condições aqui de já fazer um acordo público aqui entre nós aqui presentes, de um compromisso, a gente garantir um parecer aí da Procuradoria, né, e acredito que em tempo hábil, a gente já estudou o processo, que a gente consiga garantir, o nosso pedido agora é que isso entre no consumo e inegavelmente em junho ainda, né, é por isso que a gente está aqui. Dia 29. E, assim, ver a possibilidade do procurador, se é possível esse novo parecer, esse estudo, essa avaliação sair em tempo para garantir a nossa reivindicação. E eu acho que aí os pontos de pauta, especificamente do comando local de greve, a gente vai montar uma comissão e era importante a gente sair daqui com uma rotina de trabalho. A gente ter aí, dentro da agenda da reitoria, reuniões ao longo da semana, dessa semana, das próximas semanas, que a gente possa se encontrar e fazer um aprofundamento para qualificar ponto a ponto o que é que a gente pensa de gestão de pessoas, assédio moral, 30 horas, adicional de fronteira. A gente tem um apoio jurídico de advogados e constitucionalistas sobre todos os temas que estão aqui colocados. Então, a gente também tem posicionamento jurídico, que é político, né? Então, a gente entende exatamente quais são os meandros da lei. Então, assim, o Sindteste, a FASUBRA. Então, o que a gente está querendo trazer para o rol dessa discussão são outros pontos de vista jurídicos, né? Que não seja hegemonicamente o que a gente vem ouvindo ao longo dos últimos anos. É natural que seja assim, mas existem outras maneiras de pensar, né? Uma nova instituição como a UNILA precisa de novas leis, ela precisa de novas resoluções, precisa de novas portarias, enfim, e assim sucessivamente. Então, é a partir dessa negociação que a gente quer dar prosseguimento, né? Qual é a agenda da reitoria que a gente poderia se reunir nas próximas semanas, a partir de amanhã, de hoje, inclusive, né? Porque a gente realmente não consegue fazer uma reunião de trabalho com 50, com 100 pessoas, então a categoria vai fazer um esforço aqui de destacar algumas pessoas para fazer isso, e acho que basicamente é isso. Talvez o procurador pudesse dar uma palavrinha para a gente, assim, o que é possível fazer, por gentileza, se for o caso. Bom dia, pessoal. Eu só queria que você fosse me perguntando, porque na verdade eu acabei de chegar e não sei o que vocês já disseram. Então, a gente quer, na verdade, você queria uma brevidade no parecer sobre 30 horas. Se o professor existe algum processo novo? Ou porque eu já vi esse parecer sobre 30 horas há muito tempo. Foi dito que a CGU fez uma... É isso. Veja só. Tem apontamentos de órgão do controle que devem ser cumpridos. Isso aí fazia parte do parecer. Eu só pedi... Eu chegar junto contigo aqui. Veja, Egon, como você já fez um parecer em cima da minuta. Certo. A minuta foi encaminhada a um grupo lá do consumo que, enfim, fez a sua própria análise. Eu não conheço esse documento. A CGU fez apontamentos a partir da minuta, não necessariamente a partir digamos assim, da versão final do grupo de trabalho. O que eu tinha comentado com os colegas é que, como se trata de uma questão muito sensível, com impactos legais, etc., etc., eu não submeteria ao consumo antes que a Procuradoria anotasse, certo, ponto a ponto. Olha, isso aqui, vocês podem achar que é justo, interessante, etc., etc., porém, a legislação hoje não permite. Certo? Aí os conselheiros estão devidamente instruídos sobre os pleitos, certo? E sobre o que são os nossos limites da administração apontados pela Procuradoria. Sim, nesse sentido,
Feito isso, eu acho que o documento está apto a receber a análise do Conselho. Aí os conselheiros são responsáveis, né? Evidentemente, eles sabem disso. Com a devido balizamento. Certo? O pleito é esse, o grupo concluiu isso, os órgãos de controle apontaram isso e a Procuradoria diz, do ponto de vista jurídico, então é isso. Na prática, os colegas querem saber se é possível, enfim, a Procuradoria analisar isso em tempo hábil para chegar ao consumo na reunião agendada, a reunião ordinária para o dia 29 de junho. Eu gostaria até de reformular a pergunta, né? Na condição de servidor técnico da instituição e na condição de profissional do direito, qual seja o seu parecer sobre as 30 horas? Então, o parecer pode ser feito com brevidade, sim. Eu peço que vocês até, de repente, a comissão que estiver tratando disso pode tratar diretamente comigo lá e a gente vai analisar o caso com urgência. Só que tem que chegar primeiro o processo para mim, né? Assim que ele estiver lá, pode me cobrar no dia seguinte, no mesmo dia. Falar, já chegou aí o processo, a gente tem urgência até o final do mês, né, a reunião, dia 29, então, é claro, a gente, em regime de urgência, a gente analisa sem problema nenhum. Até porque já há um parecer prévio sobre isso, então a gente vai partir daquele parecer para ver qual é a novidade, né, e aí a análise é breve, sem dúvida, né. Está na Secretaria de Órgãos Colegiados, é isso? Ela deve, eu imagino, aquela história do gerúndio, deve estar indo para a Procuradoria, mas não tem... Chegou lá, nós precisamos desse compromisso, nós precisamos desse compromisso porque a gente sabe que o processo está lá, todos têm acesso, porque não é um processo sigiloso, é um processo que todos têm acesso à tramitação, ele está lá até agora de manhã, então precisa do compromisso que esse processo vai nesse momento ser encaminhado porque basta pegar e entregar ao procurador e passar no sistema, e aí o procurador pode, como ele já se comprometeu de forma mais urgente possível, dar esse parecer para ser colocado na pauta do dia 29. É isso que a gente precisa, desse compromisso do reitor com relação a isso. Ok, exatamente. Se falou muito aí, os docentes da reitoria, do aspecto legalista, né? E aí a gente tem que rememorar o Carlos Drummond de Andrade, né? Os lírios não nascem da lei. E nesse sentido, como o colega falou, em outras instituições do país, inclusive aqui ao lado, em Rio de Janeiro, já se regulamentou as 30 horas. E eu gostaria de refazer a minha pergunta ao colega procurador. Não me senti satisfeito e gostaria de refazer a pergunta, então, na condição de servidor técnico administrativo da instituição e na condição de profissional do direito, qual havia sido o seu parecer inicial? Você comentou agora há pouco que já havia descrito um parecer. Qual foi o seu parecer inicial a respeito das 30 horas, por gentileza? Só quer saber qual foi o parecer? O seu parecer. Não me recordo do que eu concluí lá. Eu me recordo que é uma orientação nacional de que as 30 horas, eu acho que vocês já... Era bom que vocês dessem uma lida no processo lá, até para permitir a discussão aí, né? Já que esse processo não nasceu hoje, já tem um bom tempo, e é uma discussão que se evolui. Então, se todo mundo pudesse ter acesso e se inteirasse para ver os detalhes ali, me parece que a CGU também fez alguns apontamentos ali. É importante que se observe. O que vocês todos sabem já, não precisavam nem dizer, é que a Lei 8.112 já diz que é possível, já entende possível, né? Não possibilita as 6 horas. E não há ninguém dizendo que não é possível que se faça, né? O parecer não foi dizendo que não se pode fazer 30 horas. Jamais diria isso. O que acontece é que a forma pela qual será feito isso é que tem que ser muito bem pensada pela instituição, porque aí vocês até podem verificar junto às outras instituições, com as categorias, né? Que tem muitas experiências inexitosas também, né?
que os órgãos de controle foram atrás, impediram, mandaram voltar às 8 horas. Então é importante que, como a instituição é nova, você faça bem feito desde o começo, né? E não no afogadilho. Então, talvez isso aqui, claro que causa uma certa tensão, o pessoal quer que se resolva logo, mas eu lembro de ter sido exigido pelos órgãos de controle algum estudo técnico demonstrando que essa diminuição de carga horária, né, compensando com um horário de atendimento maior e tal, que isso seria benéfico à comunidade, que isso melhoraria o serviço público, né? Porque o importante é que se enfoque que para o serviço público isso será melhor. Claro que num período de greve a questão se torna envolve até uma questão salarial, né? Uma briga de sindicato, né? Mas veja, isso para os órgãos de controle, para o que vai ficar no processo, pode não ficar bem satisfatório, né? Pode não ser satisfatório você encarar isso como uma questão sindical, entendeu? O reitor vai permitir as 6 horas ou não, né? Temos que avançar em relação a isso. Isso tem que ser feito de uma maneira segura, né? De modo que juridicamente ninguém mais possa dizer que vocês estão agindo errado. Ninguém possa dizer que vocês estão agindo errado. Eu lembro de ter visto que isso envolvia estudos técnicos, envolvia uma regulamentação suficiente para demonstrar que o interesse público está sendo atingido, né? Porque não é uma questão assim de, já que a gente tem dificuldade de aumento salarial, que se reduza o número de horas, porque de certa forma, de maneira indireta, passaremos a ganhar mais, entendeu? Isso é o que todo mundo quer, mas isso não pode ser assim encarado, isso não pode ser encarado no processo dessa forma, entendeu? Não sei se estou me fazendo entender. É importante que acompanhemos a evolução dessa questão das 30 horas de uma maneira isenta de paixões, entendeu? Para que isso fique seguro perante eu realmente não tive acesso, o processo vai ser encaminhado para mim agora, né? Mas eu quero ver até o que a CGU apontou. Eu imagino que vá muito ao encontro do que eu tinha dito no parecer antigo. Não inventei a roda, essa questão das 30 horas já foi objeto de parecer em âmbito nacional. Então, a gente não está inventando nada. Parece que a tratativa para as instituições federais está sendo mais ou menos a mesma, exigindo-se estudo técnico, demonstrando que aquele setor em específico, me parece que medidas generalizadas é bem difícil de tomar, mas se houver justificativa técnica demonstrando que o interesse público está sendo melhor atendido dessa forma, também não haverá problema, tá? É isso. Espero que no retorno desse processo aí as notícias que estejam lá dentro sejam melhores, né? Mais alguma dúvida? Para concluir, nós já tivemos aqui o compromisso do reitor com relação a encaminhar o processo ainda hoje para a Procuradoria, e a gente gostaria de saber do procurador se há um compromisso de, em recebendo hoje, o senhor comentou antes que 24 horas conseguiria, de repente, em regime de urgência, fazer, enfim, eu quero perguntar se isso é possível. Até 5 dias. Não. Até 5 dias. Mas assim, antes disso, eu não sei o que tem lá. Entendeu? Mas assim, 5 dias é razoável. A reunião no final do mês, né? Mas a reunião dia 29. Claro. A reunião dia 29 ainda não saiu a pauta, né? O reitor ainda não publicou a pauta. Não tem ainda a pauta oficial. O que a gente precisa é desse compromisso de que vai ser tramitado e se fosse possível nos dar um prazo dentro né? E aí voltando para o reitor, se realmente uma vez que tem esse parecer do procurador, dentro do prazo que ele vai nos passar, enfim, aqui nesse momento, se vai então para a pauta do consumo dia 29, e aí a gente, acho que com isso encerramos esse momento aqui e já com essa agenda que a gente vai ficar de negociação aí com a reitoria. Gostaria de pedir também ao professor Josué, com todo respeito, é possível que o senhor emita uma nota na condição de reitor da instituição em apoio aos trabalhadores, em apoio à nossa pauta nacional? Esse pleito tem de forma mais ampla, que acho que contempla perfeitamente, que é um colega encaminhou para o consumo, certo? Só, salvo engano,
tem algum problema que ele não abriu o processo, coisas parecidas, mas, enfim, a Secretaria já entrou em contato com ele. Certo? A ideia é que esse ponto é possível que esteja em pauta no Conselho do dia 21. Enfim, é uma moção, o trâmite é já bem conhecido do Conselho, é designado um relator que dá um parecer e se vota a moção. Então é um trâmite muito rápido, certo? E é certamente muito mais abrangente, muito mais importante que a do reitor, o órgão superior da nossa universidade. Está em trâmite, certo? Eu espero que no dia 29 tenha condições do Conselho votar. E entra na pauta 29, o quê? às 30 horas. Sim, veja, eu acho que os prazos que o procurador colocou são muito razoáveis, certo? Tanto do ponto de vista do consulto, certo? É possível disponibilizar todo o processo para os conselheiros e para a comunidade, os documentos são públicos. Então, acho que esse prazo, sim, tudo, não vejo nenhum obstáculo para que entre em pauta no dia 29. Okay? Até o dia 19, então, mas máximo a gente tem um parecer da Procuradoria. Sexta-feira? 19. Ok? E dia 29, conselho. Ok? Bom, obrigado.